Vamos lá, então. Pessoal, vocês viram a respeito sobre portas lógicas, certo? Hoje eu vou ter que falar com vocês um pouco sobre a álgebra booleana. Álgebra álgebra booleana. Por que essa álgebra é importante? Essa álgebra é importante, esse raciocínio lógico aqui, ele é importante porque vocês vão, através dela, através dessa álgebra, vocês vão montar circuitos combinacionais e sequenciais, ok? Então, muito bem. Seguinte, na álgebra euclidiana, eu vou fazer até uma comparação aqui, álgebra euclidiana, álgebra euclidiana. Quem puder, desabilita o microfone, por favor. É porque fica dando eco aqui para mim. Obrigado, pessoal. Na álgebra euclidiana, o que eu tenho? Eu tenho as 4 operações, certo? Eu tenho a adição, como exemplo. Tenho a subtração. Subtração. Tenho a divisão. E tenho a multiplicação. Pessoal, Pois não. pessoal, uma curiosidade aqui. Pois não. George Bull, né? Bull, né? Isso. George Boole. Pois é do século XIX, não é? Isso. E a álgebra booleana é matemática, não é? Sim. Por que isso não veio antes, bem antes daqueles pensadores matemáticos lá? Porque foi o seguinte. Na época de a- Euclides, por exemplo. Porque aí, se você voltar, por exemplo, em Euclides, aí já é construção grega, correto? Os gregos, eles não tinham tanta noção assim. Por exemplo, foi muito boa pergunta, hein? Muito boa pergunta. Por exemplo, como é que os gregos faziam, por exemplo, para achar a raiz quadrada, por exemplo, vamos supor aqui, de 9, por exemplo? Hum. Eles pegavam, por exemplo, um intervalo entre raiz quadrada e, por exemplo, 4, e pegavam, por exemplo, a raiz quadrada de 10, por exemplo. Como é que eu descobriria isso daqui? Eles faziam primeiro, faziam uma interação, ou seja, uma sequência de raízes quadradas, até chegar ao número 9, por exemplo, que depois eles descobriam que esse número, depois de sucessivas demonstrações, esse número aqui era 2, e esse número aqui era o quê? Era 3. Beleza? Aí você me perguntou, por que que a álgebra booleana, ela veio agora? Por uma questão muito simples. Porque foi através dessa álgebra booleana que começaram a surgir principalmente os primeiros elementos de circuitos eletrônicos, como transistor, por exemplo. Transistor, diodo,
Então, a álgebra booleana surgiu em razão da eletrônica, praticamente. Isso. E outra coisa, a álgebra booleana, ela tem os princípios da álgebra euclidiana, que é aquela álgebra que a gente conhece. Como você viu aqui, por exemplo, 3 mais 5, eu posso falar que é igual a 5 mais 3, sim ou não? Sim, Essa é uma propriedade que a gente chama de associativa. associação. Associativa. E que a álgebra booleana utiliza muito ela na construção de circuitos. Ok? Então, por exemplo, 5 mais 3 é igual a 3 mais 5, né? É uma álgebra o quê? Associativa. Beleza? Isso aqui dentro da álgebra euclidiana. Beleza. Se eu tiver uma sequência do tipo 5 mais 2 mais 5, eu sei que esse valor aqui, se eu somar diretamente, isso vai me dar 12, certo? Mas o que que acontece? A álgebra euclidiana, ela trabalha também com propriedades. Além da propriedade associativa, eu tenho a propriedade o quê? De associar dois números ou mais quando eu achar melhor. Isso aqui é igual ao quê? A 5. E eu posso fazer a associação de quê? 2 mais 5, que é uma propriedade que associativa também. E aí você me pergunta, mas professor, por que que isso é importante? Você vai ver que quando chegar na álgebra booleana, dependendo daquilo que estiver sendo associado, isso vai me dar resultado 1 ou 0, beleza? Então, muito bem. A adição, eu tenho isso aqui, certo? E que eu vou nomear aqui. Eu tenho a parcela A, né, que eu chamo isso aqui de parcela. Parcela. Esse 5 também é uma outra parcela. O sinal aqui é o quê? A adição, não a soma. E a soma aqui, 5 mais 3, que é 8, que é a minha soma, que é o quê? O meu resultado. Beleza. Eu estou fazendo isso aqui justamente para que vocês recordarem o quê? Os princípios da álgebra euclidiana, para depois, quando chegar na álgebra booleana, vocês entenderem por que que eu elaboro, por exemplo, circuitos daquela magnitude, ok? Isso aqui está bem claro para vocês? Pode passar, sim ou não? Ok. Beleza. Então, eu vou apagar essa parte aqui. Agora, o que que eu vou fazer? A álgebra booleana, como foi me perguntado, ela surgiu mais ou menos no século XVIII, século XIX, à tona para nós. Ela veio simplesmente para quê? Com o surgimento da eletrônica, precisou-se de uma matemática que atendesse unicamente o quê? A construção de circuitos do quê? Do tipo eletrônico. Eu já tinha circuitos elétricos, mas eu precisava de circuitos eletrônicos para deixar o meu sistema o quê? Mais robusto e rápido. Como que isso se deu? Se a gente pegar a história mundial, os grandes inventos, eles surgiram nas grandes guerras. Então, um dos maiores inventos que permitiu o crescimento da álgebra booleana e também dessa tecnologia foi na Segunda Guerra Mundial. E vocês sabem muito bem que surgiram o quê? O radar, o decodificador, né? E eu passava mensagens, por exemplo, ao exército, né? Tal tropa vai estar em tal local, a tal latitude, a tal longitude, tal, 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 tal. E tudo isso era o quê?
era transmitido o quê? Via sinal de pulso. Era por pulso. E para me decodificar esse sinal, eu tinha que ter o quê? Um decodificador. Professor, Pois não? o código Morse ele usa a álgebra booleana? Sim, muito bem lembrado, viu? Usa. Por quê? Ah, Decodifique. Muito bem aí, viu? Ele utiliza isso por quê? Porque a álgebra booleana, ela tem o seu caractere, né, de apresentação, ou seja, eu tenho a minha forma de calcular os meus resultados diferentemente da álgebra, o quê? Euclidiana. Por exemplo, se eu pegar o número 1 mais 2, por exemplo, na álgebra euclidiana, você sabe que é o que? Este resultado vai me dar um 3. Mas, se eu pego 1 mais 1 na álgebra o quê? Booleana, esse número vai me dar o quê? 1. Significa que o meu ponto aqui, ele é verdadeiro ou ele está em quê? Em alta, beleza? Pois muito bem. É isso que eu quis mostrar aqui para vocês de início, de praxe, como que surgiram esses princípios. Muito bem. Então, vamos agora mostrar para vocês alguns pontos dessa álgebra, ok? Eu vou começar pela soma. 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 Muito bem. Eu vou desenvolver aqui o seguinte. 0 mais 0 é igual ao quê? Para a álgebra booleana. 0. 0 mais 1 é igual ao quê? É 1. Pois eu tenho um falso com um verdadeiro, vai me dar uma proposição verdadeira. Eu tenho baixo, um alto. Na minha soma, vai me dar um valor que alto. 1 mais 0 é igual ao quê? A 1. E se eu tenho 1 mais 1, isso vai me dar o quê? 1. Beleza? A álgebra booleana, ela trabalha com isso. Ou seja, se eu tenho dois iguais sendo somados, vai me dar um resultado o quê? Desses dois valores iguais. Se eu tenho um valor que esteja alto, como 1, por exemplo, ou verdadeiro, o meu resultado vai ser 1. Aqui, a mesma forma. Um alto com baixo, né, um verdadeiro com falso, vai me dar o quê? Um valor alto, valor 1. E os dois, se forem iguais em valor alto, vai me dar o quê? Um valor 1, certo? E como que funciona isso na nossa teoria? Funciona assim, se eu tenho um x, por exemplo, um valor x, e somo com o valor 0, isso vai me dar um valor do quê? X. Se eu tenho x adicionado a 1, isso vai me dar um valor alto. Isso vai me dar valor 1. Se eu tenho x, um número qualquer, com mais um outro x, isso vai me dispor de um número que? X também. Mas se eu tenho um x, um valor contrário a este valor, isso aqui vai me dar o quê? 1 também. Beleza? O que que significa esse número barrado? Quando vocês estudam ou já estudaram números complexos, um número complexo é o quê? Ele vem na forma x mais i, y, onde o meu x é a minha parte real e o meu y é a minha parte o quê? Imaginária, certo?
Quando eu coloco um número aqui barrado, significa o quê? Que houve uma mudança no sinal do valor o quê? Imaginário. Então, quando você vir esse aqui, número que a gente chama de conjugado, é um número que é o contrário daquele proposto anteriormente, ok? Então, muito bem. Isso aqui para soma. Isso aqui, pessoal, nós chamamos de tabela verdade. Ok? Muito bem. Agora, eu vou fazer isso quando eu quero multiplicar alguma coisa. Multiplicação. Beleza. Na multiplicação, o que que eu tenho? Se eu tenho 0 e 0, isso vai me dar o quê? Um zero. Se eu tenho 0, melhorar aqui. Se eu tenho 0 e 1, isso vai me dar o quê? Zero. Se eu tenho 1 e 0, isso vai me dar o quê? Zero. E se eu tenho 1 e 1, isso vai me dar o quê? 1. Agora, se eu tiver um número o quê? X aleatório. Se eu tenho x, 0, isso vai me dar o quê? Um zero. Se eu tenho x e 1, isso vai me dar o quê? Esse número x. Se eu tenho 1x vezes x, isso vai me dar um número x. Mas, nesse caso, se eu tenho um número x e tenho um número contrário a ele, isso vai me dar um número o quê? Zero. Beleza? Muito bem. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Tem alguma dúvida? Não entendi. Certeza? Não tem nenhuma dúvida. Por quê? Olha só o que que eu vou fazer. Eu vou supor, por exemplo, né, que eu quero construir um circuito aqui dessa forma. Eu vou pegar aqui uma linha e vou colocar aqui em duas entradas. Como que eu vou fazer? Vocês entendam como que funciona a álgebra. E beleza. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui um ponto A. Eu tenho aqui um B. A, um B. E aqui eu tenho um S, que é o meu resultado. Beleza. Como eu disse para vocês, quando eu tenho duas entradas, como que eu calculo a quantidade de zeros e de uns que vem? 2 elevado a n, que é o quê? É a quantidade de entradas que eu tenho. Eu tenho A e B, então vai ser 2 elevado ao quadrado. Isso me dá 4. Como que acontece? Se eu tenho 4, então vai ser o quê? 2 zeros no primeiro e 2 uns. 2 zeros, 2 uns. E se aqui eu tenho 4 e alterno de 2 em 2, se eu pego a metade, vou alternar de quê? De 1 em 1. Então, no primeiro eu tenho 0, no segundo eu tenho 1. No próximo eu tenho 0, o outro eu tenho 1, certo? E vamos fazer aqui o quê?
que a minha solução aqui, o meu resultado, seja A mais B, certo? Eu quero achar este circuito aqui, essa álgebra combinacional. Então fica 0 mais 0, o resultado é 0, certo? 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 1. Beleza? Então, meu resultado aqui vai ser 0, vai ser 1, vai ser 1 e vai ser 1. Beleza. Como que eu faço isso? Se eu tenho aqui esses dois circuitos aqui, nessa parte que vão ficar o quê? Zerados, eu posso, né, dependendo daquilo que você for trabalhar, você pode, o quê? Considerar muita coisa. Então, como que eu faço isso aqui no meu esboço? Tenho aqui um fio. Eu tenho aqui um outro fio. Aqui eu vou colocar o meu fio A. E aqui eu vou colocar o meu fio B. Certo? Pois muito bem. Eu vou considerar como ponto alto quem está em 1, correto? Muito bem. Então, como que eu faço? Eu venho, pego A, vou ligar agora em B, e pergunto a vocês, como aqui é uma porta soma, é AND OR. Vamos lá, pessoal. AND OR. É uma porta OR, certo? Isso. Por quê? Minha porta OR é para quando tá Adição. isso, Adição. adição. E porta AND quando eu tiver o quê? Multiplicação. Multiplicando. Isso. Venho aqui e coloco uma porta o quê? Do tipo OR. Então, a minha porta do tipo OR vai ser o quê? Dessa forma. Certo? Muito bem. Tem isso aqui. Mas aí, dependendo da situação, como que você quer? Você colocou isso aqui justamente para quê? Você colocou isso aqui para quando A for igual a zero, isso aqui eu estou pegando a primeira situação aqui, ó, e B for igual a zero, certo? Qual a alternativa que eu posso ter para modificar isso? Ou você pode colocar uma bolinha, que significa o quê? Que o resultado que sair daqui vai ser o contrário, né? Que é ser o quê? Eu tenho A e B igual a zero. Ao final vai sair A igual a 1 e B igual a 1, né? Você está colocando aqui o valor contrário nessa porta lógica. Ou então, você pode vir e fazer assim, ó. Tem aqui a porta OR. Você vem e pode colocar o quê? Uma porta do tipo o quê? NOT aqui também. Também é considerado o quê? Também é considerado válido. Por quê? Aqui eu tenho A mais B, ambos iguais a zero, nessa primeira situação. E quando passo para essa porta, vai sair o quê? 1, 1 ou 1. Se eu quiser o quê? O caso contrário. Aqui o A vai ser 1 e o meu B vai ser 1. Ok? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Mas isso aí. Mas pode fazer isso aí, por exemplo? Fisicamente pode fazer isso aí? Aí, no caso, isso aqui, você vai ter que achar um CI que ele vai disponibilizar essa porta NOT para você, ok? Existem vários caminhos, que nem eu falei, né? Ou você pode deixar essa porta NOT aqui, ou você simplesmente pode vir e simbolizar o quê? Uma bolinha aqui, Ah, tá. Certo. e aí deixar dessa forma assim que o valor que está entrando aqui, A e B igual a zero, vai sair aqui A igual a 1 e B igual a 1, ok? Certinho. Beleza. Certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos continuar aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, viu? Beleza. Beleza.
Então, o que significa isso aqui, pessoal? No intuito de tudo, isso aqui é basicamente teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos. Na matemática, isso aqui é teoria de conjuntos. Vocês já viram aquelas provas de concurso, por exemplo, assim, ó, João saiu sem o seu guarda-chuva. E veio chuva e João se molhou. Identifique a frase lógica aqui, certo? Ah, se João saiu de casa sem guarda-chuva, então quer dizer que molhou. Tudo isso aqui, pessoal, reflete o quê? Isso aqui é o quê? Álgebra booleana que eles colocam em concursos. Se você domina essa questão de portas lógicas e teoria de conjuntos, você mata tudo isso aqui. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? A multiplicação, a soma, todo mundo entendeu? Sim ou não? Entendido. Quem não entendeu, pode falar, que eu volto de novo quando for preciso e faço tudo de novo. Tá ok? Então vocês entenderam aqui, né? Pode continuar então? Por mim, pode. Beleza. Então é o seguinte, pessoal, um dos teoremas que a gente mais usa na álgebra booleana são os teoremas de De Morgan. De Morgan. O que são esses teoremas de De Morgan? Eles são teoremas que visam o quê? Simplificar expressões algébricas da álgebra booleana, né? Que a gente se depara com isso. O que os teoremas de De Morgan falam? São duas propriedades. Ele me diz na primeira que x, se eu tenho x mais um y, tenho duas proposições. Se essas duas proposições são barradas simultaneamente, isso vai me gerar um x barrado multiplicado por esse y barrado. Essa é a primeira propriedade de De Morgan. Beleza. A segunda propriedade me diz o seguinte. Se eu tenho x e y multiplicados e ambos estão barrados, isso vai me dar o quê? Vai me dar um x barrado mais um y barrado. Tudo isso, como eu disse para vocês, é teoria de conjuntos, em que eu tenho que ter um conjunto e que ele vai me dar o meu complementar. Mas isso é só para curiosidade mesmo, só a título de curiosidade. Mas no mais, eu tenho essas duas propriedades aqui que vão me satisfazer. Beleza. Agora, como que eu faço isso na prática? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, eu quero simplificar uma expressão booleana. Vou simplificar. Eu vou falar que a minha primeira expressão booleana, vou supor aqui, que é um S, em que eu tenho 3 pontos. A, B, C, onde o meu primeiro aqui A barrado, B barrado, e ambos estão o quê? Barrados. Antes disso, uma propriedade para ficar bem mais fácil para vocês entenderem, certo? Como eu disse para vocês, aqui
é um conjugado de um número complexo, fazendo uma alusão ao que a gente vai ver na álgebra booleana em relação à álgebra o quê? Euclidiana. Se eu tenho um número do tipo x e esse número é barrado, para mim fazer com que ele volte a ser x de novo, é só eu barrar de novo. Ou seja, negação de uma negação é uma afirmação. É por isso, pessoal, que menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo na matemática. Por quê? Eu estou barrando e barrando. Isso vai me dar o quê? Um número positivo, certo? Então, se eu tenho um x barrado com ele barrado, isso vai me dar o quê? Um x positivo, ok? Então, vou resolver essa aqui para vocês, para ver como funciona. Seguinte, eu vou utilizar aqui a propriedade de quê? De De Morgan. Em que eu tenho? Se eu tenho x e y estando multiplicados, isso vai me dar o quê? Um x e um y barrados separadamente. Como que funciona? Aqui eu vou ter um A barrado. Agora eu vou ter mais um B barrado. Mais um C barrado. Beleza. E aí fica aquele questionamento. Mas, professor, e essa barra aqui em cima? Como que acontece? Porque eu estou fazendo, por exemplo, aqui barra A barrado, barra B, barra C. Fica desta forma também. Todas as vezes que eu tenho essa propriedade de De Morgan, a barra também acompanha o número em que o antecedeu. Por exemplo, aqui é A barra. Barra, aqui fica o quê? Soma, né? Somente o elemento A, barra, barra. Aqui, como o B estava sem barra, ele sai o quê? Barrado. Aqui, C, ele estava barrado, a barra também o acompanha. E como eu disse para vocês, barra, barra, é o quê? Menos 1 com menos 1 dá esse número, ou seja, um número x. Então, aqui eu vou ter um A, o B vai ficar barrado, e o C vai ser o quê? C barrado, barrado, fica C, ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Sim ou não, pessoal? Quer que volte algum pedaço de novo? Sim ou não? Pessoal, se fosse ABCD, qual que não seria barrado, então? Se aqui, por exemplo, fosse aqui do tipo S e fosse aqui, ó, A, B, C, D, certo? E eu vou falar que só o D está barrado. E aqui eu vou pôr barra em todos, beleza? Como que fica? Utilizando a propriedade aqui de De Morgan, a segunda. Vai ficar Não, A, professor, tudo bem. Professor, sim, eu entendi. Eu falo assim, você escolheu qual vai ser barrado ou não, ou como é que funciona não. isso? Isso aqui é a propriedade, tá? O Ah, que diz a propriedade? Se eu tenho números sendo multiplicados, esse número vai sair isolado, só ele mesmo, e vai acompanhar a barra que veio antes. Por exemplo, aqui, A, B, C. Aqui o meu A está barrado, o B está sem barra e o C está tá barrado, correto? Quando sair, vai vir o quê? Vai vir o A barrado, mais o B sem barra, mais o C barrado. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou dividir essa barra maior entre esses três, porque todos eles estavam o quê? Barrados, certo? Então vai ser A barrado com essa barra, mais o B que saiu sem barra, pega um pedaço dessa barra, B barrado. E o C que tinha barra, vai pegar um pouco dessa barra aqui de início, certo? Então fica o quê? A barra barra, mais B barra, mais C barra, ok? E todo número barrado, barrado, é o quê? Esse número mesmo, ok? Você entendeu agora o que eu fiz? eu Qualquer entendi. outro exemplo? Se quiser, eu Não, faço não, outro exemplo, eu entendi. entendeu?
Faz aquele ABCD só para continuar para me ver como é que fica. Ah, então beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor que eu tenho aqui um S, uma saída, uma entrada, perdão, dessa forma. A barrado. B, normal. C barrado. E um D barrado. Tudo isso barrado, ok? Como que faz? Se eu tenho a multiplicação, vai sair o quê? Esses números, 1 a 1. Eu Então entendi, fica. pessoal. Se eu entendi o que você está falando, eu quero saber o seguinte: é aleatório isso aí, eu vou falar o que, que vai Não, ser barrado ou não? Por exemplo, se eu posso isso falar aqui, o A não barrado, o B barrado, o C não isso barrado e o D aqui, isso barrado. aqui, isso aqui depende da lógica que você vai trabalhar. Por exemplo, dependendo do problema, ele pode vir ou não estar barrado ou estar barrado, ok? Depende, eu não sabe o problema, então. Isso. Isso aí Tá. independe da sua escolha. Isso aí depende justamente de algum projeto ou qualquer outra coisa que você for ver, tá ok? Depende da porta, então? Isso. Não, depende da situação do problema que você vai utilizar, tá? O que vai. Entendi. Isso. Porque às vezes Beleza. pode vir um circuito que eu quero que o A, por exemplo, nem nesse caso aqui, ele vai vir barrado, certo? E depois vai vir uma barra nele. Então, no caso, o que é que eu quero? Eu quero que o meu A saia o quê? Apenas o meu A. Ele não Positivo, tenha né? barrado. Beleza? Nossa, entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Continuando. Aqui vai vir o meu B. Como o meu B não estava barrado, mas tinha uma barra em cima, ele vem barrado. Isso. Mas o C, ele estava barrado, ele pega um pedaço dessa barra maior também, de cima, C barrado. Então aqui vai me dar o quê? A, B barrado. E o C barrado, barrado, vai me dar um número C. Mais um D barrado. E vai me dar um D barrado. Beleza. Agora eu vou construir o meu circuito. Nesse caso aqui, no de baixo. Eu venho aqui, tenho fio A, tenho fio B, tenho fio C e tenho fio D. Então aqui eu tenho meu fio A, meu fio B, meu fio C, meu fio D. Certo? Então beleza. E todos eles com a porta o quê? OR, porque está somando, certo? Então, como que a gente faz aqui? Eu tenho o A, vou pegar aqui o meu A, passo B, passo C, passo D e deixo ele aqui. E ele não está o quê? Barrado, certo? Mas o meu B, ele vai estar barrado. Então, vou pegar aqui o meu B, passou o fio C, passou o fio D. E para ele ficar barrado, eu posso colocar uma bolinha de entrada aqui, ó. Significa o quê? Que quando o meu B for o quê? 0, ele vai sair o quê? Lado contrário. Ele vai ter que vir o quê? Barrado. Vai vir 1. Ok? É uma solução. O meu C está normal. Pego o meu C, passo o D, ele vai vir normal. E o meu D? O D vai ter que vir o quê? Barrado. Então, o que acontece? Ele vem aqui barrado. E tudo isso dentro da porta o quê? Do tipo o quê? OR, que todos estão Ordem. somando. Isso. Então aí, deixa eu melhorar aqui, peraí. Deixa eu melhorar aqui. Tudo isso dentro de uma porta o quê? OR. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Entendeu? Beleza. Sim, pode falar.
Aí, no caso, porque tá essa inversão, ele não transforma numa porta NOR, não? Ou você pode colocar aqui, que nem eu falei, né? Ou você tem essa maneira, ou você pode fazer assim, ó. Muito bem dito. O meu A não tá barrado, né? Então ele vem, Hum. passa o C e passa o D, fica aqui. Mas o meu B tá barrado, né? Você pode vir e pegar ele normal. E aqui você pode colocar uma porta NOT, Isso. certo? Também tem a mesma lógica. Pode colocar um NOT aqui. O meu C, ele não tá barrado, certo? Então pego o meu C, ele vai. Normal. E o meu D que tá barrado, pode vir e colocar numa porta o quê? Do tipo NOT. Vem dar a mesma coisa. E isso aqui, tudo isso, e colocando dentro de uma porta o quê? OR. Ok? E o resultado é esse aqui. Ok? Mas foi muito bem colocado aí. Mais alguma coisa aí, pessoal? Ou pode continuar? Mais um exemplo? Só tem eu aqui, pessoal. Hã? Vai ter mais gente aí? Aí era para ter mais. É porque eu. Tem mais um, dois, Então, três, meu só quatro. aí. Tem quatro aqui. Ah, não. Por mim, tudo bem. Então, beleza. Pode continuar um outro exemplo aqui, sim ou não? Por mim, tudo bem, pessoal. Então, beleza. Pode, manda Beleza. abraço. Beleza. Eu vou colocar aqui um outro exemplo. Esse aqui eu peguei do livro do Tosse. Ele diz o seguinte, para simplificar, essa expressão aqui, ó. S. E pediu para depois desenhar um circuito. Barrado. Mais. B. Barrado. C. E tudo isso aqui barrado. Beleza. O que que acontece? Eu tenho que utilizar, não se esqueça, sempre utilizar as propriedades de De Morgan. Neste caso, o que que eu tenho? Eu tenho aqui a soma entre ambos barrados, como se aqui fosse o x e aqui o y. Como que vai me dar? Isso vai me dar o quê? O meu A barrado de início, certo? Que vai multiplicar meu B barrado. Mas, como eu tenho uma barra aqui de fora, tem barrado aqui, e vai vir o quê? Barrado aqui, certo? Então fica A barra barra vai me dar um A, que barra barra do mesmo número dá o quê? Dá este número. Agora aqui que vem o pulo do gato. Eu posso utilizar a propriedade de Morgan aqui dentro? Sim, posso. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, isso aqui é uma propriedade o quê? Associativa. Eu estou associando o número B e o número C, tá ok? Então, como que funciona aqui? Eu pegar essa segunda propriedade de De Morgan, em que eu tenho dois números multiplicando, vai ser o quê? Dois números o quê? Somando. Então, vai ser o quê? B barrado mais o C normal, certo? E ambos barrados. Aqui vai ser barra e aqui vai ser barrado. Por quê? Eu tinha uma barra aqui no anterior. Então, fica A multiplica. O meu B barrado, barrado, fica B. Mais o meu C barrado. Muito bem. Então, eu posso fazer agora a propriedade que a gente sabe da distributiva. A vezes B, A mais C barrado. Então, a minha solução aqui vai ser como?
vai ser AB, A e B, mais um A e o C barrado. Muito bem. Então, eu tenho isso aqui. Beleza. Então, como que funciona agora isso aqui num circuito? Eu tenho 3 entradas, né? A, B e C. Então, vem, desenho o fio A. Vou desenhar o fio B. Vou desenhar o fio C. Então, aqui eu tenho A. Eu tenho B. E eu tenho C. Muito bem. Então, olha o que eu vou fazer. O meu A e meu B aqui estão o quê? Normais. Vou até mudar a cor aqui, peraí. O meu A aqui, eu venho, passo B, passo C, pronto. E ele me deu que o meu A e B estão o quê? Juntos, né? Então é uma porta o quê? AND aqui, ó, A e B. E ambos estão o quê? Normais, não estão barrados. Então eu venho e já coloco o quê? Uma porta AND aqui. Deixa eu melhorar, peraí. Deixa eu melhorar aqui. Venho e coloco uma porta AND aqui. Beleza. Agora o meu A, ele está ligado com o meu C barrado. Então venho, tenho o meu A, passo B, passo C. E o meu C agora é barrado, certo? Eu posso colocar uma porta NOT aqui. Não tem problema. É negação desse C. E aqui eu posso fazer o quê? Colocar uma porta AND, porque é uma multiplicação A e C barrado. E sai. E os dois estão ligados o quê? Numa porta o quê? De soma, uma porta OR. Tá? Eu venho, coloco mais um fio. E aí, coloco isso numa porta, ok. OR. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Hã? Eu entendi. Esse teorema de Morgan aí realmente é tudo aí, né? Não, isso aqui é o que salva muita gente. Beleza? Então, o que eu falo para vocês? É, estudem bastante sobre teoremas de De Morgan, né? Aqui dá para demonstrar que isso aqui é verdade, mas ficaria muito longa, a aula já até ultrapassou, né? E aí o que acontece? Mas essas duas propriedades aqui e essa aqui, que é regular, né? Isso aqui facilita demais, certo? Para simplificar isso aqui, para escrever um circuito, ajuda muito, ok? Vamos para mais um? Um último? Beleza, beleza. Então, vou apagar aqui, tá? Tá bom. Vou apagar aqui. Eu vou querer simplificar um circuito da seguinte forma. Eu vou pegar A e vai multiplicar B mais C, agora C barrado, aqui barrados, e vou multiplicar com um D. E tudo isso barrado. Beleza. Como que eu faço? Como eu tenho uma multiplicação aqui, eu vou utilizar os teoremas de Morgan, tá ok? Como eu tenho uma multiplicação, vai sair o quê? A soma deles. Então aqui vai ficar o quê? A. Como eu tinha essa barra de início, o A vem barrado.
certo? Mas, como aqui é uma propriedade associativa, o meu B, nesse caso, vai sair junto com o meu C. Então, aqui eu vou ter o meu B, e no lugar do quê? De uma soma, eu vou colocar uma multiplicação. B, B. Aqui o meu B barrado, por causa dessa barra maior aqui de cima, e o C barrado, né? E aqui, esse aqui, barrado, ok? Por quê? Porque C barrado, barrado, dá C. Mas como eu tenho essa barra maior aqui em cima, o meu C sai o quê? Barrado, ok? E essa barra do B vem dessa barra aqui e dessa barra maior. Muito bem. Mais o meu Dzinho que vem o quê? Barrado devido a essa barra maior. Qual que é o segredo disso aqui para saber qual que é a barra, se vai ser barrado, barrado, barrado ou não barrado? É sempre você olhar sempre o quê? O elemento com a menor barra possível. Aqui no caso, o meu B ele não estava barrado, mas teve essa barra aqui e teve essa barra. Então ele vai sair com o quê? Com essa barra e com essa barra. Barra, barra. B duas vezes barrado. Como o meu C aqui já estava barrado, fica como? Saiu vezes o meu C e fica barra, barra, fica o quê? C, como nessa propriedade aqui. Mas eu tenho essa barra maior, o meu C vai sair barrado. Beleza? Então, beleza. Como que vai acontecer? Aqui vai ficar o quê? Meu A barrado. Aqui, o meu B barra, barra, vai dar o meu B. Aqui, o meu C barrado. E o meu D barrado. Beleza. Então, se eu tenho tudo isso, isso aqui também eu posso utilizar como propriedade que de De Morgan. Eu venho aqui A barrado mais. Pego aqui, ó. Vai sair o quê? O B. Essa propriedade que eu estou usando aqui. Vai sair o meu B. Mais o meu C barrado. Mais meu D barrado. Então, minha simplificação fica como? A barrado mais B mais C barrado mais D barrado. Agora eu vou montar o meu circuito. Eu tenho meu fio A. Vou aproveitar aqui, em vez de eu desenhar todos, eu vou colar. Dois. Aqui, três. Beleza. E agora eu vou voltar, certo? Beleza. Então, como que eu faço? Eu tenho aqui meu A. Eu tenho meu B. Eu tenho meu C. Professor, Pois não. essa propriedade, se você for usar o B vezes C barrado, Sim. Sim. aí vai dar soma B barrado mais C, não? Aonde você fala? Aqui? Porque se você botar uma barra em cima do BC, Sim. certo? Aí Sim. vai ser B barra mais Isso. C, Barra, barra. C barra barra. Então vai dar Isso. B barra mais C, né? Isso. Então tá Tá, errado aqui. tá onde? Aonde? Aqui? Aqui? Aqui, isso. Aqui? Não, peraí. Aqui, ó. Não é o contrário? Não, aqui, ó. Não é aqui, ó. Você Não tá é isso vendo aqui, ó? aqui? Aqui, ó. Você tá vendo Esse aqui, ó? aqui. Esse aqui que você tá falando? Isso. Esse aqui, ó. Eu sempre pego se ele tem barra no, Não. Eu interna. quero fazer isso aqui, ó. Agora eu vou utilizar a propriedade no BC. Aqui nesse BC aqui, ó. B Ah, vezes tá. C.
Sim, Você não vai BVC. utilizar a segunda propriedade? Não, se ele não tiver barrado, você repete ele. Mas se o outro número tiver barrado, você repete o quê? Somente só muda só o sinal, tá? Isso aqui, se ele não tiver barrado, ele vai o quê? Sem estar barrado. Mais o número. Se o Isso outro aí. tiver barrado, ele vai barrado, tá ok? Só Então, muda só o sinal aqui, tá? mas se o primeiro não está barrado, o B não está barrado, certo? E o C Sim. está barrado, não vai ficar B barrado vezes C ou mais C? Não. Por quê? Essa propriedade aqui, ela serve tanto para o número que está barrado, como ele não está barrado, certo? Se o Correto. primeiro, certo, se o primeiro número, por exemplo, ele não está Fosse barrado, X barrado vezes Y, só Y, como que seria? isso. Como é que é? Se fosse X barrado, Sim. certo? Vezes E, Y, sem ser aí barrado? você não colocaria Aí você, a- não, aí você tem que fazer o seguinte, ele vai em barrado, e aí é. você só troca o sinal, X mais Y, ok? Ah, Certo? é? Ah, tá. Isso, tá certo? Agora, se Hum, fosse assim, por exemplo, eu tenho X e o Y barrado, certo? Como que viria? Ele viria X, mais Y barrado. isso. Porque a barra, ela acompanha independente do que? Independente se ela vai mudar de início ou depois. Por quê? O que você Eu, vai eu fazer aqui pensei que é... se fosse a propriedade, você teria que colocar uma barra completa lá no XY, Não, entendeu? só se... Sobre esse aqui. Sobre, É, sobre o X barrado vezes Y, eu pensei que tinha que colocar uma barra em cima para tirar a barra. a propriedade ficar igual. Não, aí no caso, você pode ou fazer tanto nessa volta aqui com x ou y barrados, multiplicando, ou x barrado mais y barrado, somando. Essas duas Sei. propriedades, elas Mas você não são precisa remédio. colocar o barrado em cima do Não, X barrado vezes Y não, para não ser a precisa. propriedade? Não, não precisa. Porque o que que acontece? Quando eu faço isso, o que que acontece? O meu y pode ser verdadeiro ou o meu x pode ser verdadeiro. Tá ok? Aí depende se ele vai ter no final do circuito, se ele vai sair falso ou se ele vai sair verdadeiro. Você entendeu? Mais ou menos. O que que você não entendeu? Que eu volto de novo. Não, porque eu estou vendo uma barra em cima do XY. Eu Sim. pensei que para obedecer, se fosse mesmo a propriedade matemática, Uhum. o X vezes Y barrado seria X barrado mais Y barrado. Agora, se Isso. fosse X barrado vezes Y e Sim. você colocar uma barra sobre eles, os dois, aí eu pensei que teria que Ah, colocar, você tá fazendo assim, ó, entendeu? tipo assim, x, y, E, isso. isso, e botar uma barra em cima. Isso. Aí Botar no uma caso aqui barra, você vem e isso. coloca uma barra em cima, certo? Isso, para a Ah, propriedade ficar igual. é isso. Aí, mas aí o que que acontece? Você vai fazer assim, ó. Você concorda comigo que isso aqui é uma multiplicação, certo? Isso, vai ficar, Beleza. vai Aí ficar você vem, é isso aí, você vem aqui, isso, ó, isso. x. Aí como ele acompanha a primeira barra, ele Barrado, vem barrado, barrado. vai Isso. isso, Isso. Aí o Y vem, certo? Aí, como isso, ele tem uma barra aqui, já veio a barra. isso, E ele aqui não veio. isso, Aí agora você vai colocar essa última barra. Barrado aqui isso, e barrado aqui. Entendeu? isso. Beleza? Não Aí é fica o isso? quê? Isso. X Vai barrado. X mais Barrado fica isso. X mais Y barrado. isso. Por isso que eu estou falando que esse B vezes C teria que ser ao contrário. B barrado mais C Barrado? purinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aonde? B mais C. Que Tá, você deixa eu ver colocou aqui. numa. Pera aí. Vamos ver aqui. Então, deixa eu Coloca apagar e B eu vou vezes C começar de novo. barrado e bota um coisa em cima. Vou começar Entendeu? de novo, então. Talvez eu deva ter E, errado alguma coisa. é, Pera aí. Então fica aqui. A barrado. isso. Beleza. Mais. Agora fica aqui o meu B Isso. Vezes C barrado. 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 E isso aqui barrado, né? Certo? Certo. Beleza. B barrado. Não, peraí. Tá certo?
Não, não. Você teria que deixar o B vezes C. B vezes C, né? E só vai ficar B vezes C barrado, mais o Peraí. D. Tá. Então, peraí. Aqui A vai ser barrado. X, B barrado. Só você repete aqui, ó. Faz aqui A barrado mais B vezes C barrado mais D barrado. Isso. Mais D. Isso. Isso, D barrado. D barrado. Tá ok. Isso. O D tá embarrado. Isso. Beleza. Agora aqui, o que você quis me dizer? Que aqui vai ser Então, B puro. agora, não. Agora, se você coloca aqui A barrado, é o resultado. A barrado Sim. mais Sim. B vezes C barrado. B vezes C barrado. Sim. Isso. Mais o D barrado. Mais D barrado. Isso. Agora você vai pegar o B vezes C barrado e vai aplicar a segunda propriedade. Isso. Certo? Aí vai ficar aqui A barrado, certo? Isso. Mais. Agora aqui vai ser o quê? B. Barrado. Vai dar um B barrado, né? Porque se você vai colocar uma barra em cima do BC. Não, mas se ele tem sem barra, ele vai vir sem barra. Ele só vai alterar um sinal. Tudo bem, mas depois você não vai ter que colocar uma barra aqui, ó. Aqui X vezes Y não está com a barra. Depois que você passa o X mais Y, que você acompanha a barra, não é? Mas isso aqui, ô Nelson, aqui é quando eles estão barrados. Se nesse caso Tudo aqui. bem, mas pega o BC aqui e põe separado. Pega o B vezes C barrado. Pega o B vezes C barrado aqui. Faz o B vezes C barrado aqui. Embaixo dessa propriedade aqui. B vezes C barrado. C barrado. Só o C barrado. Só o C barrado? Só o C. Não. Aí não. O C que está barrado. Agora você não tem que colocar uma barra em cima desse BC barrado para ficar a propriedade igual a essa outra? Mas aqui o B não está barrado. Não tem problema, mas aqui também o X não está barrado nem o Y. Pois é, mas ele só vai vir barrado aqui se aqui estiver barrado. Se aqui ele não estiver barrado, ele vai vir normal. Mas você não tem que colocar uma barra em cima desse BC para ficar a propriedade igual? Porque aí vai ficar B barrado mais C barrado, não? Não, porque aí no caso é o seguinte, ele só vai vir barrado se aqui anteriormente foi barrado. Aqui, como você viu que o B não está barrado... Mas se você colocar uma barra em cima de BC, coloca uma barra em cima de BC. Aqui. Isso. Você não tem que fazer isso para fazer essa propriedade? Isso. Se aqui tivesse uma barra aqui. Se aqui tivesse uma barra. Não há necessidade da propriedade? Não. Para ficar igual? Não precisa. Igual essa aqui? Você pode manipular da forma que você quiser. Você pode colocar uma barra aqui, ué. E aí, o que acontece? Aí pode vir um B barrado B aqui, barrado, né? Isso. Mais e mais C. Isso. Porque aí vai barrado, barrado. Isso. Vai dar o contrário do que você fez lá. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu analisar aqui direito. Aqui o meu B vai vir barra, certo? Isso. Vezes um C, barra, fica C. Vezes o C barrado, certo? Isso. Beleza. Aí o que acontece? Agora você vai pegar o BC. Isso, vai aqui, ó. A segunda propriedade. Mas só que antes aqui eu posso fazer o quê? Barra fica o quê? B. B. Certo? B vezes C barrado. Isso, BC barrado, beleza. Isso. Então, você estamos de aplicar a acordo segunda aqui. propriedade, você não tem que botar uma barra em cima dele? Não precisa, não. Só se eu colocasse uma outra barra aqui em cima, mas eu não preciso... Isso. Não há necessidade? Não há necessidade. Para você obedecer a segunda propriedade? Não precisa. Ela convém, essas propriedades aqui, elas convêm justamente para você poder manipular. Nesse caso aqui, ele vai vir sem barra, certo? O B vai vir sem barra e o C vai vir o quê? Mais o quê? Barrado. Certo? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Ficar o A barrado mais o meu B, ele tá sem barra, certo? E aqui ele tá multiplicando, certo? Então ele vai vir B mais o C, o quê? Barrado. Eu só vou mudar o sinal. Entendeu? Entendi. Então essa barra na segunda propriedade em cima
não há necessidade. Você põe Não, é só para... isso aqui é só para você ter uma noção que quando você chegar numa proposição dessa aqui, ele vai sair. Se eu tiver uma multiplicação com eles dois ligados na mesma barra, vai sair o quê? O x mais um y, cada um com sua barra diferente, ok? Cada um com a barra. Você entendeu o que eu fiz? Entendi, mas eu achei que tivesse que colocar a barra em cima desse BC. Não precisa, porque aí Não você já necessariamente. Não, porque aqui no caso você já eliminou o B barra barra, vai sair o B normal, e o C vai ficar o C Não, barrado. na primeira etapa eu entendi muito bem. Agora, nessa segunda etapa aí Nessa desse aqui, B vezes nessa C, aqui, eu achei nessa também aqui. que tivesse que botar Não, a barra em cima desse BC, não, se por, para a propriedade ficar igualzinha. não, se, por exemplo, se você tem um número X e um número Y, aqui, por exemplo, né? Aqui o X é barrado e o Então, X não é existe normal. essa possibilidade de B vezes C barrados e barra em cima. Não. Aqui, Não. ó, mas você pode manipular. Por exemplo, eu vou falar o seguinte, eu vou falar que o meu X e o meu Y tá aqui, ó, certo? Eu posso fazer essa manipulação aqui? Posso colocar uma barra aqui? Pode. Mas aí como é que vai sair? Vai sair X barrado mais Mais Y. isso. Isso. Y, X barrado mais Y. Por quê? Isso. Porque eu vou trocar o sinal, certo? E Isso. barra vai me dar o quê? O X barrado Isso. e o Y. Beleza. É isso Isso. mesmo. Mas é isso que é a propriedade. Aqui, ó, Então, o meu B. esse B vezes você tem que botar uma barra em cima para ficar Só, igual. mas eu só posso colocar uma barra em cima se tiver essa barra aqui, ó. Porque essa aqui eu já fiz, ó. Não, mas para obedecer a segunda propriedade, você não tem que botar essa Não, para você mudar o sinal aí, a coisa. não precisa. Não. Não. É só. O que Professor, que. Pois não. eu acho que a dúvida dele é porque é o seguinte, quando você tem x mais y igual a x barrado y barrado não no 1, a gente não tem que considerar antes da igualdade, é só para ver se é mais ou se é multiplicação ou adição. Ah, O que você vai considerar é depois da igualdade. isso. Porque o que acontece? Essa propriedade ela é de ida e de volta. Vamos pegar um exemplo aqui, que nem esse aqui no caso aqui, certo? O que que acontece? Eu tenho sempre que analisar, primeiramente, aqui nesse caso, o que está dentro do parêntese. Isso. Eu já sei que o meu A vai sair barrado e aqui agora eu vou sair com o meu B ou o meu C aqui. Eu vou analisar primeiro. Beleza. O meu B aqui, vocês concordam comigo que vai sair um B barrado mais um C barrado? Aqui, ó. B barrado, na primeira barra, com um B barrado, dessa maior barra aqui. Isso. Certo? Pegando da menor para maior. Aqui o C vai ficar barrado, barrado. Fica o quê? Um C normal. E com a barra maior fica o quê? Um C barrado. Correto? É. Todo mundo entendeu aqui? É. Beleza. Então, o que acontece? O meu B barra barra, ele já é o meu B o quê? O meu B normal. E o meu C fica o quê? C barrado. Ok? Então, o que acontece? Se eu tenho um número do tipo que aqui não tem mais nenhuma barra aqui em cima, porque eu já eliminei, já fiz as propriedades, ou seja, de conversão, então o que acontece? Eu só vou alterar o quê? O meu sinal. O meu B vai vir o que sem ser barrado, e o meu C vai vir como? Ah, eu entendi. Entendi, tá certo mesmo. Aqui vai vir o meu B barrado, e aqui vai vir o meu C, C barrado. Tá certinho. Eu que errei mesmo, viu? Muito bem, Nelson. Fui eu que errei mesmo. Já vi o meu erro aqui agora. Agora eu vi. Então, tenho aqui o meu B, certo. Beleza. Então, como que vai ficar? Vai ficar aqui o meu A, barrado, mais. O meu B aqui agora vai vir barrado, isso mesmo. Deixa eu apagar isso aqui. B vai vir barrado. Mais meu C barra barra vai vir um C normal. Mais um D, barrado. Isso mesmo. Ah, professor. Beleza? Professor, Pois não.
Esse B barrado aí é porque o X já estava barrado, não é? Isso. C com o Y barrado e o C já estava barrado, ficou normal, né? Isso. Ah, tá certo. Beleza? Estou nessa situação, então, é isso mesmo. Então, fui eu que errei aqui mesmo. Então, o que vai ficar? Vai ficar o meu A aqui. Passo aqui. Ele vai vir barrado. Pode vir, posso colocar uma porta NOT aqui. O meu B vai vir barrado. Vai vir uma porta NOT aqui. O meu C vai vir normal. E o meu D vai vir barrado. Aí vem o quê? Uma porta NOT aqui. Beleza? Vem aqui. Aqui. Vem aqui. Beleza. O meu B com o meu C, eles estão vindo no quê? Numa porta o quê? OR, certo? Tá, OR. O meu A mais meu B mais meu C vão vir no quê? Tudo agora numa porta o quê? AND. Aqui uma porta AND. E vai ficar desta forma aqui, ó. Beleza? Todo mundo entendeu? Pessoal? Todo mundo entendeu? Repete essa porta aí, por favor. É por causa desse aqui, ó. A, que vai me pegar B e C, vezes D. Certo. Beleza? Você não vai Sempre. pegar o resultado, não? A barrado mais B barrado mais C mais D? Mas Para fazer esse aqui no, esse resultado aí? você pode fazer esse aqui também, ou também no começo, que aqui vai sair. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Não, você já não simplificou para ficar É A barrado verdade. mais B barrado mais Eu tô C olhando outra coisa mais aqui. D barrado? Isso. Aqui vai dar o Então A, você. Isso. NOT. Aqui o meu B vai sair um NOT. Ou eu tô confundindo aqui. Aqui é OR. Aqui é C. Exatamente. Eu não tô muito bem essa semana não, pessoal. Desculpa aí, viu? E aqui eu tenho meu D, que vai sair o quê? Barrado. Isso. Agora vai botar uma porta OR. Agora eu posso fazer assim, ó. Simplificar os fios aqui. Simplificar os fios aqui. Simplifica aqui, simplifica aqui. E agora aqui eu coloco uma porta o quê? OR. OR. Isso. Beleza? Desculpa aí, pessoal. Tá bom? Ah, tranquilo. Mas aí vai ficar dessa forma. Ok? Todo mundo entendeu, pessoal? Aqui já é o resultado. Beleza. Muito bem. Depois dessa eu... Deu para sanar a dúvida aí agora, pessoal? Deu, tranquilo. Beleza. Pessoal, eu vou parar a gravação aqui, tá? Aí é o seguinte. Eu quero ver se amanhã eu consigo, eu vou conseguir